Vamos então ao tema de fundo da presente edição. Conosco está o economista Enoque Massing, ele que foi autor de uma reflexão que partilhou através de algumas plataformas de comunicação, e pelo mérito e oportunidade do tema decidimos escalar aqui no Semanário Econômico, não só para partilhar consigo, mas também para vermos o amplo espectro que configura este tema. Mas de que tema é que estou-me a referir exatamente? Estou a falar daquilo que na literacia econômica se designa de rent seeking, que é basicamente a busca de renda para fins de negócio, uma realidade que, segundo o autor, é uma realidade que está presente na interação entre o setor privado e o setor público, e que constitui também uma característica do nosso tecido empresarial, ou da maioria do nosso tecido empresarial. Mas quem está melhor colocado para se referir a este tema é o próprio Enoque Massing. Boa noite, bem-vindo aqui ao Semanário Econômico, e agradeço-lhe antes de mais pela disponibilidade de vir aqui esmiuçar algo que já foi objeto da sua reflexão teórica e empírica. O seu artigo, a sua reflexão, portanto, sugere que uma parte do sucesso empresarial em Moçambique continua mais associada ao acesso privilegiado aos centros de decisão e menos da sua capacidade de inovação e produção. A questão que lhe coloco para começar é: estamos perante uma falha de mercado, uma falha institucional, ou então uma consequência natural da evolução histórica da própria economia moçambicana? Certo, muito obrigado. Em primeiro lugar ao Carlos e ao Econômico, tem sido uma plataforma amplamente difundida sobre literacia econômica e inteligência econômica. Certo, Carlos? Bom, isso tem a ver com as dinâmicas da própria história do país, história econômica, história política do país, desde a independência do país, nos anos 75 até cá. Depois passamos pela economia centralmente planificada, depois para a economia do mercado. O que acontece? O Estado, desde esse período que venho explicando, tem sido o maior partilhador, passa o termo, das oportunidades econômicas. Primeiro, também o Estado é que é proprietário dos recursos hídricos, terra e tudo mais, até aquilo que está... Recursos naturais, no geral. Recursos naturais, no gerais. E sobretudo, vendo o contexto da formação da elite empresarial em Moçambique, desde as nacionalizações, desde as privatizações, é um conclave, é um grupo de pessoas sempre ligado ao Estado, mas isso não é mau por si só, tem a ver sobre as dinâmicas da formação do nosso tecido econômico, e também tem a ver também de como foi feito o nosso Black Empowerment. Saímos depois da independência, não existia uma elite negra com uma pujança econômica ou com histórico empresarial, porque o país passava de uma independência para um país independente. Claramente foi no sentido em que foi feito a distribuição das riquezas, as nacionalizações, as privatizações, e o Estado por si só, respondendo já a sua pergunta em concreto, é um erro, não é uma falha do mercado no sentido neoclássico de assimetria de informação, de barreiras de entrada no setor, mas tem a ver em como é que as riquezas se distribuem no país. Diria que é uma falha institucional. Bem, envolvido este tema, este tempo, queria dizer, já lá vão mais de 50 anos, e mesmo o processo de liberalização da economia já tem mais de 35 anos, mais ou menos. Não era a altura de essa situação ter sido ultrapassada, ou historicamente pelo benchmarking, esta realidade tende normalmente a perdurar
este tempo, que é o caso de Moçambique, que continua sob essa realidade. Prontos, tende a perdurar e a agravar-se, a reproduzir-se, sobretudo sobre essas dinâmicas que já referi, porque tem a ver com a regulação. O rent seeking, a procura de renda, tem a ver com diferentes agentes que aperceberam-se que têm maior probabilidade de replicarem os seus lucros e os seus ganhos, estando acoplado à elite política ou próximo. Em que sentido? Não em fazer política como só, mas das oportunidades de negócios que existem. Quem dá os incentivos fiscais é o governo. Quem dá as licenças, os doates, quem dá as isenções fiscais. Então, estando próximo desta componente governativa, abre um leque de oportunidade. É só ver, em todos os ciclos governamentais visíveis, estamos a tratar de um tema específico econômico, não vamos citar nome, mas sempre há uma luta dos empresários sonantemente conhecidos na praça em perceberem quem vai capturar a influência junto de quem detém as decisões. E essa luta é iminente de diferentes organizações empresariais que cá existem, sempre há essa componente. Tende a perdurar porque o sistema em si também compadrinha esse tipo de existência de perdurar-se, porque a nossa banca, muitos dos empresários que já estão assentes, é um caso histórico, já foi publicado, temos o caso do BCM. O BCM faliu porque tem pessoas que lá foram buscar ligado ao sistema, que não é mau, precisava de certa maneira liberalizar-se. Quando saímos da independência, não tínhamos empresariados, não havia um colateral que o empresário pudesse ir à banca comercial, dizer que tenho isto, preciso comprar trator. Houve uma necessidade histórica de fechar-se os olhos desse processo e dar o capital, dar a renda às pessoas para poderem investir. Então, essa componente tende a perdurar porque são as dinâmicas que já existem, mas há necessidade do Estado em si começar a criar dinamismo, em liberalizar mais o mercado. Tirar essa componente de ofuscar o mercado. Por exemplo, temos vários programas, que é o Fidel, tem os outros. É uma componente de distribuição da riqueza. Mas há necessidade, por exemplo, de mapeamento. Temos, por exemplo, 80% da população ativa jovem está no setor informal. Muitos deles estão na agricultura, mas há necessidade de se mapear onde é que está, como é que é feito. Será que realmente é o Estado que tem que fazer isso? Ou talvez poderá estar acoplado a um banco comercial ou um banco de desenvolvimento já criado que poderia dinamizar e não ser o Estado propriamente dito a dinamizar e a distribuir essas oportunidades e leques que existem no país. Só para terminar, ele ser apenas o regulador e facilitador. Então, acho que em médio e curto prazo poderia reduzir uma cultura rentista do nosso tecido empresarial assente em Moçambique. Pois, é uma questão que lhe trago agora, é uma questão de relativa insistência, na medida em que Moçambique possui recursos naturais abundantes, investimentos também de grande escala, sobretudo no setor energético e mineral, e uma localização geográfica que é reconhecida como sendo estratégica. Por que razão estes fatores ainda não conseguiram gerar uma classe empresarial produtiva, suficientemente robusta para liderar, por exemplo, a diversificação econômica do país, que é uma das batalhas pelos quais o país trava ultimamente sobre capa da independência econômica? Okay. Isso também surge na componente do nosso empresariado. Está mais ou menos uma componente mais de importação, acima de tudo, de bens e serviços, e também tem a ver, por si só, a localização geográfica e dos recursos, por si só, não garantem o sucesso de um país. Tem a ver com todo o quadro regulamentar que existe no país
e tem a ver também com a capacidade técnica. Só o investimento direto estrangeiro em Moçambique é responsável, ou quase absorve, quase 70% a 80% o investimento direto, que está muito ligado ao setor energético e mineral. E esse setor só consegue também absorver por aí 7 a 10% da massa laboral. Temos a questão também igualmente das PMEs, que contribuem quase que pouco na produção da riqueza do país. Então, esses todos os fatores conjugados, sobretudo a especificidade técnica, é muito fundamental e preponderante para o país poder ter ganhos necessários. Há um tema que não posso deixar passar, que é a disputa dos 4 bilhões do custos recuperáveis entre a Total e o governo, nesse caso. Está em causa um diferencial de 2, que o governo, de uma certa forma, não reconhece os 2 bilhões. 2 bilhões de meticais é um dinheiro muito elevado que poderia contribuir para o país. E só de um jeito simples, Carlos, quando nós falamos de custos recuperáveis, muita gente não percebe o que isso significa. Estamos a dizer, abrimos uma padaria, o Carlos é detentor da terra, eu sou investidor estrangeiro, vou trazer maquinaria, vou trazer capital e tudo mais. Estamos a dizer que você, como meu sócio nesse negócio, só detém a terra. Só poderás ter a parte dos lucros quando eu começar a ter ou retirar os custos que eu. Então, a Total, os seus parceiros, conseguiram trazer equipamento, tecnologia e tudo mais. E há uma subinflação, inflacionaram os preços recuperáveis, e numa fasquia de 2 bilhões que o governo não está a conseguir rastrear esse valor, não é rastreável. E isso imputa que no médio e longo prazo o nosso governo não vai conseguir absorver esses ganhos. Quer dizer que para conseguir ter lucro, se fosse em 10 anos, por causa desse diferencial acrescido dos custos recuperáveis, poderá crescer-se por um período mais elevado. Então, o país já não tem capacidade de absorção. Segundo, pela legislação já vigente, parece que estamos a nos focar mais nos megaprojetos, mas é o que poderá dar mais ganhos ao país, por causa do volume do negócio, que nos próximos 30 ou mais anos estima-se que sejam por aí 30 bilhões ou mais. Precisamos certificar esse número, mas são todo esse panorama. E a especialização técnica, estamos a falar mais ou menos de 2 os recursos de gás natural na plataforma estão abaixo do mar, ou se assim podemos dizer, em 2.000 metros. Não temos nenhuma empresa moçambicana com uma especialização técnica que poderá contribuir tanto em conteúdo local. Temos já o conteúdo local, mas ainda não é necessário para conseguir dar o input para que essa riqueza seja absorvida para o bem e o crescimento do país. Bem, o conceito de economia porosa, que foi muito explorada pelo economista Carlos Nuno o Castelo Branco, que também foi desenvolvido, foi retomado no seu artigo, continua um tema atual. Na sua opinião, os projetos de gás natural poderão alterar esta realidade ou correm o risco de reproduzir o mesmo padrão de enclaves econômicos, por exemplo, observados em setores específicos como no carvão, alumínio e outros setores extrativos? Pronto, a economia porosa é um termo amplamente difundido e sobejamente conhecido cá em Moçambique, sobretudo na componente de o setor extrativo e mineiro não consegue agregar valor, não cria ligações com diferentes setores que cá existem, desde sobretudo na cadeia de valor que está plasmado no conteúdo local, que 20% daquilo que advém poderão ser empresas locais a fornecer bens e serviços, e isso não acontece meramente por decreto.
precisa de uma especialização técnica, precisa de um tempo de preparação e de mapeamento das empresas. O que verifica-se, cria-se um enclave porque não consegue-se a absorção, o nosso Estado ou a estrutura financeira, falo dos bancos comerciais e diferentes setores financeiros, não conseguem absorver os lucros, porque muitas delas, primeiro, temos a Bolsa de Valores aqui em Moçambique, mas a estrutura da nossa Bolsa de Valores é um pouco reduzida ou incipiente naquilo que é a estrutura de bilhões e bilhões de dólares que movimenta. Segundo, tem a ver também com o repatriamento dos lucros. A nossa banca comercial não consegue quase absorver. Aquilo talvez que consegue absorver é pagamentos correntes em salários e custos operacionais básicos para o financiamento natural do próprio negócio do complexo energético. Outra componente, já havia mencionado no início da nossa conversa, é que não consegue absorver a maior parte da nossa massa laboral. Precisa, por exemplo, estava a conversar com um amigo que disse que estamos a ter enorme dificuldade para termos soldadores especializados, não sei qual é o termo, subsídio, mais para baixo do mar, não temos em Moçambique. Estamos a falar de uma componente tão residual e pequena, não temos essa capacidade. Isso tem a ver com a forma estrutural e planificação como o país tem sido planificado nos últimos tempos, que havendo-se descoberto jazidas de petróleo, era natural direcionar a formação técnica e profissional e superior acima de tudo, para poder responder a essa dinâmica dos megaprojetos. Para si, o país produz efetivamente riqueza exportável ou continua excessivamente dependente da redistribuição das rendas existentes? O país não produz, é triste dizer, é evidente que o país não está a produzir riqueza, só para ver naquilo que é a configuração do orçamento do Estado. A maior parte, quase que 30% ou 40% do nosso orçamento do Estado é através dos doadores externos. É uma economia direcionada ao rentismo, razão pela qual está-se a mais agudizar. Por exemplo, vamos ver a questão dos empreiteiros. Diferentes setores colossais que fornecem bens e serviços ao Estado estão a ter o Estado tem a sua incapacidade de pagar e honrar então estamos a ver um setor rentista ainda está sendo fragilizado, já nem consegue captar os ganhos, porque o Estado, sendo o maior distribuidor das riquezas, não consegue. Em jeito geral, não conseguimos, desde o arroz, desde bens básicos para o consumo do país, não temos uma indústria de manufatura que pudesse produzir e tudo mais. No passado já tivemos o caju, que de certa forma exportava-se e dava divisa aos países, mas em termos de uma produção que nos possibilite alavancar o crescimento e dinamizar aquilo que inexistente. É inexistente, não está-se a produzir. O seu artigo levanta questões relevantes sobre o papel da CTA e nesse contexto em particular sobre estas conferências anuais do setor privado, a CASP. Considera que estas plataformas continuam a ser instrumentos efetivos da transformação econômica ou correm o risco de se tornar espaços de gestão de expectativas sem impacto significativo sobre os problemas estruturais que afetam o tecido empresarial moçambicano? Primeiro, acho que há que destacar o papel do CTA, tem desempenhado um papel muito importante ao nível como ator relevante de diálogo, de maior representatividade com o governo, tem sido um ator. Mas naquilo que de forma estrutural há uma tendência ou indícios de uma CTA cooptada pelos interesses empresariais. Primeiro tinha que ver para os grandes eventos, quem que patrocina a CTA? É um questionamento que estou a fazer. Quem que patrocina? A estrutura do funcionamento do próprio CTA, será que
consegue responder às suas necessidades dinâmicas. Então, não tendo essas todas as respostas, quem financia a CTA, será que os membros e associados conseguem? Ou talvez é uma prancha de certas empresas, e quem financia a CASP, será que as subscrições das empresas correspondem? Ou sempre há parceiros do setor energético e bancário? Isso tudo leva-se, o que é que se discute na CTA? Quem financia um evento, a pauta do diálogo do setor privado, há quem influencia o que deve ser discutido, qual é o lobby que tem que ser feito regulamentar para que seja aprovado. Então, essas todas as componentes cooptam o próprio funcionamento e a captura dos interesses e a representatividade da CTA, sendo que a maior parte dos associados estão estritamente na região sul. Muitas das empresas, daquilo que é o mapeamento, 30% das empresas formais, robustas, dos seus associados, 30% estão cá em Maputo. Só para não ser monótono, isso limita. Apesar de ser um ator relevante, mas nesse aspecto tem sido um ator de sanchela das decisões dos executivos e de um coapadrinhamento mútuo de andamento entre o governo. Mas há necessidade de se romper. Lembras quando da existência da USAID? Se não me lembro, acho que a USAID tinha uma linha de fortalecimento do setor privado. Não consigo, por ser confidencial, mas tudo indica que a USAID em algum momento financiava o funcionamento da própria CTA. E nessa altura havia-se uma CTA mais infusiva em termos de intervenção, dos interesses dos seus associados, do interesse da classe empresarial. Sobretudo, temos uma franja muito elevada de pequenas e médias empresas que atuam na informalidade. Quase 80% das empresas ou do tecido ativo que produz estão na informalidade. E há que a CTA como tal, fora de estar a reboque das estratégias rentistas das grandes corporações, de bancos e outros interesses, há que também ver como é que o setor informal, as PMEs possam serem aglutinadas nesse setor que representa a maior representatividade. E, sobretudo, o que tem se visto, parece ser crítico, mas é triste porque os lobistas estão a tomar as rédeas, os lobistas rentistas. É natural, em qualquer canto do mundo há facilitador dos negócios, mas o que está a acontecer? A maior parte dos agentes que se assumem como os empresários não têm empresas meramente estolantes, mas são pessoas que decidem, influenciam nessa componente rentista que o artigo menciona, os regulamentos, os acordos. E pronto, eu não queria ser mais monótono, vou deixar tempo para si, Carlos. Não, tudo bem. O que eu entendo é que esta questão do rentista já está a ser uma perversão econômica em Moçambique, no seu ponto de vista. Não, está a ser uma perversão econômica muito profunda, e se assim continuar a nossa economia não vai gerar valor. E sobretudo é uma componente mais rentista que a problemática das divisas tem mais ou menos a maior pressão da parte de quem gera a política monetária, porque a maior parte da nossa estrutura econômica, que é rentista, está mais virada às importações. Por mais que o país tenha reservas suficientes em termos de divisas, não pode aguentar essa elevada estrutura da nossa economia afunilada para a componente das importações que não geram divisas, porque para o país também absorver as divisas é necessário que o nosso empresariado produza e exporta. Produza e exporta. Então, essa componente então, estamos a ter um Banco Central que gera essa política, sobretudo, numa pressão, numa camisa de força que já está, mas no limite, praticamente. Se tivesse que identificar uma única reforma
transformadora, capaz de alterar a trajetória do setor privado moçambicano, vamos lá dizer, num horizonte de 10 anos, qual seria, entre o acesso ao financiamento, reforma institucional, política industrial, conteúdo local, capacitação empresarial ou uma outra prioridade? Acho que estamos num caminho já bem andado. A lei de conteúdo local já foi aprovada, mas atenção, a absorção das nossas empresas não vai ser meramente por um decreto, isso leva o seu tempo. Acho que há necessidade de se repensar sobretudo na agricultura, ter políticas claras sobre a agricultura, e também o que poderá se rever é de como o custo da oportunidade. Temos agora a situação do o Estado, quase 80% da despesa do funcionamento do nosso PIB ou da nossa produção vai para a despesa de funcionamento. Como é que pode-se reduzir esse gap, de modo a se realocar esses recursos, diria que são ociosos, para o setor meramente produtivo, sobretudo a agricultura, que é um setor transversal para qualquer economia. Nós temos que produzir alimento. Só um paradoxo, Carlos. Imaginemos que temos essa problemática do Estreito de Hormuz. Nós sabemos que para termos o nosso arroz, consumimos, a necessidade tem que atravessar o oceano através dos navios. Imagina que fosse ao contrário, que as cadeias de suprimento fecharam-se. Estaremos numa crise muito grande no país porque não produzimos alimento. Acho que a componente da agricultura é a componente da estruturação institucional, da alocação dos recursos. A componente da terra também tem que ser liberalizada, e também a componente o setor informal. Tem que se criar mecanismos. São vários os problemas que têm de ser atacados de uma só forma. E nós, assim, muito obrigado por estar no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carlos. Estivemos assim com o nosso tema de fundo. Hoje estivemos a trazer um tema que é subjacente àquilo que é a estrutura do nosso setor empresarial, e conforme o nosso convidado procurou nos elucidar, temos uma realidade rentista e não produtiva no setor produtivo, o que acaba por criar perversões econômicas, inibindo um crescimento e uma expansão do nosso tecido empresarial, impedindo que Moçambique, na verdade, possa almejar patamares mais ambiciosos do ponto de vista do seu posicionamento na estrutura da economia regional e, eventualmente, continental, aproveitando as oportunidades que, neste momento, estão ao alcance do país, caso esta realidade não fosse tão determinante conforme procurou aqui explicar e detalhar o nosso convidado, o economista Enoque Massim. Vamos agora para uma breve pausa, retomamos a nossa escalada informativa logo a seguir, portanto não saia daí, até já. Você está com o Semanário Econômico.